não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? Então, a intelectualidade adquire um poder fabuloso, porque agora ela é o guia da classe armada. Está entendendo? Coisa que os padres não eram. Os padres consentiam em dar aula só para quem ia ser padre ou para quem era mulher. Então, para quê? A mulher vai ensinar as criancinhas em casa. Não é isso? E quem é padre vai ficar aqui no meio de nós mesmos. Né? E não tinham alunos aristocratas. Quando o aristocrata decidia estudar, é porque ele tinha abdicado da carreira de aristocrata, carreira militar, portanto, e ia se dedicar ou à carreira propriamente universitária ou à carreira eclesiástica. Existem muitos casos, né? E pessoa pobre, família pobre, a carreira eclesiástica era um dos meios de subir na vida. Você tinha dois meios de subir na vida. Ou você era um soldado excelente, e você se punha a serviço do duque, não sei o quê, papapá, ia ali subindo, não é isso? Ou você entrava no clero e você podia virar até papa. Dois meios de ascensão social. Dinheiro era meio de ascensão social? Não. Dinheiro era um bom motivo para você ser roubado. Né? Ninguém tinha prestígio por ter dinheiro, meu Deus do céu. Ao contrário, o pessoal de dinheiro viria apavorado. Por quê? Se você é um comerciante ou um banqueiro, você não tem arma. O cara que tem arma pode tomar o seu dinheiro a hora que ele quiser. Então você vê assim a história de muitas famílias, sobretudo de judeus, que sustentavam financeiramente famílias poderosas. Claro que acabavam tendo alguma influência, mas tinha que ser uma influência cuidadosa. Porque, você é o banqueiro judeu, preciso do seu dinheiro, me empresta aí e tal. Mas se não quiser me emprestar, eu te mato. Então, você está numa posição aparentemente de prestígio, mas você não manda nada, pensando bem. Né? Então, você pensa assim, da onde surgiu a mania de perseguir judeus? Surgiu daí, meu Deus do céu. É claro que nem todo judeu era banqueiro, mas se você invade o bairro judeu para roubar o cara que tem, você vai fazer um morticínio, vai matar um monte de gente que não tem um tostão furado também. Então, esta é a origem do antissemitismo europeu. Esta aqui. Começa com, né, o famoso désir d'argent, né? Desejo de dinheiro, né? O cara fundou uma boate, Désir d'argent, né? Então, isso aí é a culminação do poder da aristocracia. Então a aristocracia agora manda. O clero tem que obedecer e fim de papo. Você vê que nessa época, então, por exemplo, nomear bispos. Quem nomeava bispo? O Papa não nomeava bispo. Essa história, o pessoal diz, não, o Papa mandava em toda a Idade Média. Você está doido? Eu quero lhe perguntar, como Stalin, quantas divisões tem o Papa? O Papa manda aqui, se ele deixar ele mandar. Ele fica bonzinho lá ensinando para as mulheres e os padres, não enche o saco, senão a gente acaba com ele. Claro que tem um prestígio, né? Dependendo do lugar onde você está. Se o pessoal o povo é muito devoto, então o Papa tem uma autoridade, mas se não é, o que o Papa vai poder fazer? Outra coisa, se o Papa desse uma ordem, o Papa em Roma dá uma ordem, quanto tempo leva essa ordem para chegar, digamos, na Dinamarca? 6 meses, se ele chegar lá de cavalo, podendo ser assaltado no caminho. Então você não tinha essa obediência automática que tem hoje. Então, a autoridade que tinha, a autoridade local, era a autoridade do senhor feudal. Esse está armado, esse manda ali. Você entra ali se ele deixar. Então, quem nomeava os bispos? O senhor feudal ou o rei. O Papa não nomeava nem bispo, gente. E, aliás, isso foi uma das brigas na época do Renascença. O padre lutando para ele ter a autoridade de nomear os bispos. Ele conseguiu, no fim ele conseguiu. Né? Mas foram séculos de disputa. Né? Então, mas já é o começo do declínio, porque o monarca absoluto, vindo da aristocracia, dela se destaca e tem buscar contra ela e contra a igreja o apoio do terceiro estado. Opa. Você vê, ao mesmo tempo que a aristocracia se torna independente do clero,
né? E ela diz que ela é fonte própria da autoridade. Aparecem intelectuais escrevendo isso, dizendo que, mostrando que a aristocracia e o rei recebe o seu mandato diretamente de Deus, sem intervenção da igreja. Surgem teóricos que escrevem isso. Sempre que um rico precisa de provar alguma coisa em seu próprio favor, aparece algum intelectual vendido que escreve o que ele precisa. Ao mesmo tempo que a aristocracia se torna independente da igreja, o rei se torna um concorrente dos demais nobres, porque ele manda neles agora. Então, evidentemente, eles têm inveja dele e vivem querendo destruí-lo. Se você assistir o filme do Eisenstein, Ivan o Terrível, o que é? É a briga do rei contra os nobres, os chamados boiardos. E ele consegue vencer todos, por métodos muito parecidos ao do Dom Afonso Henriques. Tá entendendo? Por toda parte, um dos reis se afirmaram foi matando nobres. Ou comprando-os, cortejando, como fez Luís XIV. Né? Luís XIV cria em volta de si uma nobreza fiel porque ele dava dinheiro para os caras. Tá certo? Mas não eram tão fiéis assim. Tanto que na Revolução uma boa parte da nobreza se volta contra o rei. Não é isso? Então, mas vai ao começo do declínio porque o monarca absoluto, vindo da aristocracia, dela se destaca e tem que buscar contra ela e contra a igreja o apoio do terceiro Estado. Que é o terceiro Estado? São os coitadinhos dos comerciantes e trabalhadores. Né? O qual, com isso, acaba por tornar-se força política independente. Então, a partir daí, vamos dizer, o pessoal, os comerciantes e trabalhadores se tornam uma força política autoconsciente. O rei depende de nós. Né? Porque a igreja está contra ele, a nobreza está concorrendo com ele, ele vem pedir ajuda nossa, ele vai pedir ajuda do povão. Ali que ele vai recrutar os seus soldados. Lembra que eu já mencionei várias vezes o fato de que, para constituir o seu exército, que era o maior da Europa, tinha 144 mil pessoas, Luís XIV teve de ir pessoalmente de cidade em cidade pedir, pelo amor de Deus, o pessoal se alistar. Não existia alistamento obrigatório. Essa é uma das invenções maravilhosas da democracia moderna. Antigamente só ia para a guerra quem queria. Agora não, ou você vai ou nós te matamos. Ou você mora no campo de batalha ou mora aqui mesmo. Então, veja, quando uma das causas alegadas da Revolução Francesa foi que o rei queria instituir o recrutamento militar obrigatório. Eles fizeram a Revolução, quando veio o governo revolucionário, qual foi a primeira coisa que ele fez? Instituiu o recrutamento militar obrigatório. É assim, e o povo sempre cai nessas conversas. Então, o terceiro Estado, com isso, acaba por tornar-se força política independente, capaz de intimidar juntos o rei, o clero e a nobreza, como se viu, então, na Revolução Francesa. Se o sistema medieval havia durado 10 séculos, o absolutismo não durou mais de 3. Você vê que o absolutismo se forma 16, 17, 18. No 18 ele já começa a terminar. Quando chegou 19 ele não existe mais. Um século de liberdade econômica e política era suficiente para tornar alguns capitalistas tão formidavelmente ricos que eles já não querem submeter-se às veleidades do mercado que os enriqueceu. Querem controlá-lo e os instrumentos para isso são 3. O domínio do Estado para a implantação das políticas estatistas necessárias à eternização do oligopólio, o estímulo aos movimentos socialistas e comunistas que invariavelmente fornecem o crescimento do poder estatal e a regimentação de um exército de intelectuais que prepara a opinião pública para dizer adeus às liberdades burguesas e entrar alegremente num mundo de repressão onipresente e obsediante. Então você vê, quando vem então o reino da aristocracia independente, ele dura 3 séculos. No terceiro século já corta a cabeça do rei e expulsa os aristocratas e toma as terras deles. Né? A não ser daqueles mais espertos que conseguem se adaptar, né, ao novo poder burguês. Muitos conseguiram. Então, eles mesmos se tornaram comerciantes, negociantes, ganharam seu próprio dinheiro e viraram, então, líderes burgueses. Às vezes o pessoal nem lembra que eles eram condes e marqueses, mas ainda são. Né? Se você assistiu o filme do Luchino Visconti, o
Leopardo, o Gato Pardo, aquele filme com o Burt Lancaster, né? Ele é um espertalhão que ele casa a sua filha com um burguês ascendente, né? E manda um filho, um sobrinho, lutar no exército do Garibaldi, que estava, né, derrubando tudo e implantando a república na Itália. E com isso ele sobrevive, né? Então ele diz, as coisas precisam mudar para que elas permaneçam as mesmas, né? Então, você vê, é uma importância ter esse detalhe, porque não é verdade que a burguesia tomou o poder. Não. O modo de criação do poder é que mudou. Antigamente era basicamente um sistema de poder militar. Isso gradativamente vai sendo substituído pelo poder do dinheiro, que é o poder da burguesia, poder burguês. Mas o poder do dinheiro está sempre na mão da burguesia? Não, está na mão do monte de aristocratas também. Se você pega aí as grandes empresas que você tem na Europa, né, quase todas elas são de condes e marqueses, né? Então, acontece que nessa nova classe capitalista, ela de fato assume o poder, porém, a economia cresce de tal maneira que se criam as megafortunas. Elas se criam na economia de mercado, evidentemente. Porém, quando elas crescem demais, elas não querem mais se submeter às leis do mercado. Então, elas começam a criar esquemas de poder que vão eternizar o poder deles como se fosse uma nova aristocracia. Quer dizer, ou alguns são aristocratas mesmo, ou são meros burgueses que enriqueceram e agora querem ter um poder permanente como se fosse uma aristocracia. E é isto que nós estamos vendo até hoje, gente, né? Quer dizer, eles ficaram tão ricos que eles não aceitam mais os perigos do mercado. Eles querem controlar o mercado. E os instrumentos para isso são três. Primeiro, o domínio do Estado. Você tem que fazer parceria com o Estado. O pessoal chama isso de terceira via, né? O domínio do Estado para a implementação das políticas estatistas necessárias à eternização do oligopólio. Então, é o Estado associado a grandes empresas. O Estado toma essas grandes empresas dos seus proprietários, não porque ele não é louco. Porque se ele tomar tudo e estatizar tudo, acabou a economia. Isso aí o Ludwig von Mises já demonstrou em 1921, que a economia comunista é impossível. Já repito o raciocínio. Se tudo pertence ao Estado, você não tem mercado. Se não tem mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, como é que você vai fazer cálculo de preço? Se você não faz cálculo de preço, como é que pode ter economia planejada? Então não dá. Quer dizer, economia comunista é um contrassenso, é uma coisa que ela nunca... Você pode fazer outra coisa, dá o nome de comunismo, vai ser outra coisa. Tá certo? Então, primeiro, o domínio do Estado. Segundo, o estímulo aos movimentos socialistas e comunistas que invariavelmente favorece o crescimento do poder estatal. Vai crescendo o poder estatal, mas nunca chega a ser total. Por quê? Porque ele é sócio das grandes empresas. E ele não pode dispensar as grandes empresas, senão ele definha. Não é isso? Então, quem percebeu isso muito claramente no início foram os fascistas, na Itália e na Alemanha. Você vê, no julgamento de Nuremberg, o cara que foi o responsável pela riqueza do governo do Hitler, que era o banqueiro Hjalmar Schacht, ele foi absolvido, gente. Eles condenaram alguns jornalistinhas que não eram nada, João Ninguém, condenaram João Ninguém. E o homem do dinheiro eles absolveram, porra. O que seria o nazismo sem o dinheiro do governo nazista? Nada. Então, esse cara, pode dizer, ele fez o nazismo, né? E, no entanto, saiu bonito, ele escreveu um livro de memória, se autoglorificando. Eu tenho o livro aí. É muito impressionante, gente. Então, você vê, você fala de justiça, bicho, a injustiça governa o mundo. Você ainda tem alguma dúvida? Né? A justiça acontece, às vezes, por engano. Né? Ou para não ficar tão na cara. Né? Ou para não ficar tão na cara. Para disfarçar. Eu até lembrei, outro dia,
quando acabou a guerra, né, o pessoal perguntou: o que a gente faz com esses nazistas que nós prendemos? O Churchill, que era um sujeito realista e simplório, disse: mata todos. Daí foi Stalin e falou: não pode, nós temos que fazer um julgamento, né, senão vai dar má impressão. E foi isso. O julgamento Nobel foi a invenção do Stalin para não dar má impressão. No fim, mataram quase todos, exceto o pior deles. Não é incrível? Então, os instrumentos para isso são três: o domínio do Estado, o estímulo aos movimentos socialistas e comunistas e a regimentação do exército de intelectuais que prepare a opinião pública para dizer adeus às liberdades burguesas e entrar alegremente num mundo de repressão onipresente e obsediante, estendendo-se até os últimos detalhes da vida privada e da linguagem cotidiana. Isto é o que o Estado moderno domina hoje completamente, com a plena concordância da massa. Trabalhada por quê? Por gerações de intelectuais. Eles estão fazendo isso há muitas décadas e acham, acostumando as pessoas de que isso é normal, de que isso é para a sua proteção. Apresentado como um paraíso adornado ao mesmo tempo com a abundância do capitalismo e a justiça social do comunismo. Não é uma maravilha? Quando você pensa, o que é o sistema chinês? É uma economia capitalista governada por um sistema de poder comunista, que é o único comunismo que vai existir. Economia comunista não existe, gente, é besteira. Só existe poder político, policial comunista, isso sim. Em cima do quê? De uma economia capitalista. Economia capitalista, quer dizer, meia dúzia de oligopólios que são parceiros do Estado. Você vê, todos esses milionários chineses são todos membros do Partido Comunista. Muitos são generais. Né? Então, isto é a única forma de comunismo que pode existir no mundo. Agora, os fascistas perceberam isso antecipadamente e fizeram isto. O poder na Itália era exatamente isso. Você tinha uma economia controlada pelo Estado em parceria com meia dúzia de oligopólios. As pequenas empresas estão ferradas. Né? E na Alemanha, mesmíssima coisa. E o capitalista dos capitalistas foi absolvido em Nuremberg. Nesse novo mundo, a liberdade econômica indispensável ao funcionamento do sistema é preservada na estrita medida necessária para que possa subsidiar a extinção da liberdade nos domínios político, social, moral, educacional, cultural e religioso. Então, você vê aqueles imbecis de liberais dos anos 90 diziam que na China, se liberasse a economia, liberalizaria também o regime. Aconteceu exatamente o contrário. Quanto mais liberalizou a economia, mais dura e mais cruel virou a ditadura. E é natural que seja assim. Porque já tinha sido assim na Itália e na Alemanha e na própria Rússia. Se você estudar a economia soviética, você vai ver que metade dela era economia privada, porra. Nunca houve estatização dos meios de produção na própria União Soviética, nem na China, nem em parte alguma. Nunca houve e nunca vai haver, porque ela é a contradição. Né? Isso aí, você já lê as obras de Karl Marx, ele fala só em burgueses e proletários. Vê se em algum lugar aparece a palavra consumidor. Né? A economia para Karl Marx é um negócio em que um sujeito paga e o outro trabalha. E eles produzem para quem? Não tem consumidor na economia de Karl Marx, boa. Quer dizer, é claro que isso é uma besta quadrada. Né? Quer dizer que tudo que ele percebeu estava errado? Não, de vez em quando ele percebia alguma coisa. Em geral, quando ele se enganava, quando ele entrava na contradição, é porque ele estava percebendo alguma coisa real. Como, por exemplo, quando ele dizia que só o proletariado poderia ter uma visão objetiva da história e o proletariado precisava ser guiado pelos intelectuais. Quer dizer, a única classe iluminada tem que ser iluminada pelo outro. É claro que isso é uma contradição, é um erro lógico. Mas aí ele estava verdadeiro porque essa contradição existe na realidade mesmo. Né? Com isso, os megacapitalistas mudam a base mesma do seu poder. Já não se apoiam na riqueza enquanto tal, mas no controle do processo político-social. Controle que, libertando-os da exposição aventurosa às flutuações do mercado, faz deles um poder dinástico durável. Uma neo-aristocracia capaz de atravessar incólume as variações da fortuna e a sucessão das gerações, abrigada no castelo forte do Estado e dos organismos internacionais, ONU, Organização Mundial da Saúde, etc, etc, etc.
Já não são megacapitalistas, são metacapitalistas. A classe que transcendeu o capitalismo e o transformou no único socialismo que algum dia existiu ou existirá. O socialismo dos grãos senhores e dos engenheiros sociais a seu serviço. Isto é o único socialismo que existe. É o que está sendo implantado nos Estados Unidos neste momento. Essa nova aristocracia não nasce como a anterior do heroísmo militar premiado pelo povo e abençoado pela igreja. Nasce da premeditação maquiavélica, fundada no interesse próprio e, através de um clero postiço de intelectuais subsidiados, se abençoa a si mesma. Quem legitima esse poder? Os intelectuais. Eles criam todo o discurso retórico, não é para o seu bem, nós vamos proteger você, etc, etc. Resta saber que tipo de sociedade essa aristocracia autoinventada poderá criar e quanto tempo uma estrutura tão obviamente baseada na mentira poderá durar. Esse é o nosso problema hoje. Isso aqui foi escrito em 2004. Você acha que algum... Se inscreva e compartilhe o canal. Obrigado. Olavo tinha e sempre continuará tendo razão. Apoiem o canal e ajude a gente a continuar aqui no YouTube e nas outras plataformas. Obrigado, fique com Deus.